Hoje nós vamos falar sobre a saturação do oxigênio na água e que envolve alguns cálculos, né? Grande parte aqui vocês já vão ter tudo pronto, tudo mastigado, de acordo com as tabelas que vão ser postadas aí durante o decorrer do vídeo. Na primeira tabela, como vocês podem ver aí, tem exatamente 3 colunas que fala sobre altitude, pressão e fator. Qual é a importância disso? É que para você saber qual é a saturação de oxigênio que está diluído dentro do seu sistema, dentro da água, você vai ter que saber algumas coisas relacionadas à altitude, sobre a pressão, qual o fator usado. Você tem que saber sobre a temperatura da sua água, porque também envolve, ok? Então, o primeiro passo é sabermos sobre aqui, conforme a tabela, a altitude. Ou seja, nós temos o nível do mar, tá bom? E de acordo com a altitude, vamos dar um exemplo aqui, o morro. Aqui é o nível do mar, tá? Aqui é o nível do mar. O que acontece? A altitude aqui está a cidade, aqui tem outra cidade, e de acordo que vai subindo, vai passando pelas cidades. Então, cada cidade tem a sua altitude em relação ao nível do mar, tá bom? Então, essa tabela aqui, ela começa com 0, que é o marco, que nós chamamos que é o nível do mar. E ela vai aumentando gradativamente. Então, ela é uma tabela, tá? Que fala sobre a altitude de algumas cidades. Vamos colocar um padrão, né, para as cidades. Aqui é a altitude, tá? Começa com 0 e na nossa tabela aqui vai até 2.500. Então, aqui ela está de forma decrescente, tá bom? Ou seja, está aumentando. Por que isso? Porque de acordo com a altitude, nós vamos ter um tamanho, um volume maior da coluna de ar, tá? Então, por isso que aqui é em ordem decrescente. Na parte da pressão, já começa com 760 e vai descendo até chegar a 560. Ou seja, aumentando, crescendo aqui a coluna. Porque é isso aqui, ó, que eu tenho mostrado para vocês, ó. Porque de acordo, quanto maior a altitude, maior vai ser essa coluna de pressão. Ó. Quanto maior a altitude, maior vai ser essa pressão. Tá bom? Um exemplo aqui, ó, né? Você tem esse tamanho. Se a altitude da sua cidade for nesse nível aqui, ó, então, olha só aqui o tamanho só da coluna. Isso aqui influencia em quê? Naquela matéria que nós vimos, onde fala sobre a pressão atmosférica, que é feita pela coluna de ar, pela coluna que está sobre a superfície da água, e é ela que pressiona a superfície da água, né, que nós chamamos de tensão superficial, e ela quebra essa tensão superficial e vai diluir o oxigênio na água. Então, para cada altitude e pressão, existe um fator, como está aqui, um fator. O que é esse fator? Aqui já está calculado para cada situação. Um exemplo que aqui o fator seja 1,2. Então, esse fator aqui vai ser fundamental para você fazer os seus cálculos. De que forma? Primeiro, você vai ter que saber a altitude da sua cidade em relação ao nível do mar. Aí você já fica sabendo lá, a altitude ela está entre 1.100 a 1.200. Ok, então você vai olhar na tabela, vai alinhar com a pressão, que aí você já vai saber qual é a pressão atmosférica que está sendo exercida aqui na superfície da sua cidade ou da água, né, do seu sistema também.
e você já vai saber aqui qual é o fator que você já vai usar. A tabela já está mastigada para você. Você não vai precisar fazer muita conta. É só alinhar qual é a atitude da sua cidade. Você vai ver a pressão e você vai ver qual é o fator que você vai usar para o próximo cálculo aí, que é a tabela 2. Na folha 2, você vai ver o monograma, que é exatamente esse desenho que nós temos aqui e que você vai ver aí na página inteira aí agora. O que acontece? Primeira coisa que você deve fazer é medir a temperatura da sua água. Tá? Você vai medir a temperatura. Um exemplo que lá deu 26 graus a sua água. Aí o que você vai fazer? Você vai medir também a concentração de oxigênio do seu tanque. Aí vamos lá que deu 6,8 miligramas litro. Você foi lá, você fez o teste e mostrou que está em torno de 6,8 aí miligrama litro. Quando o equipamento é digital, é mais fácil de você ter com precisão, tá? E quando os produtos exatamente para fazer a cloração, então ele não te dá uma margem exata, mas te dá um aproximado. Mas também dá para você trabalhar para fazer aqui os cálculos, tá bom? Veja bem, você mediu a temperatura e mediu a concentração. Agora, a concentração você vai multiplicar pelo fator da tabela 1. Por exemplo, a sua altitude é 1000 metros acima do nível do mar. Você tem lá um exemplo, 700 miligramas de pressão ali. Atmosférica, você tem uma coluna aqui. E na parte 3 da tabela vem o fator. É esse fator que você vai utilizar. Por exemplo, você pega a altitude onde está o seu projeto, o seu tanque, e vai alinhar até o fator. Um exemplo, aqui deu 1,2, um exemplo. Aí você vai multiplicar o fator, tá? Vezes miligrama litro. Então, um exemplo, conforme a tabela aí, deu 7,3, tá? Deu 7,3. Aqui é apenas um exemplo para nós trabalharmos aqui. 7,3 miligramas litro. Aí que você vai, então, trabalhar com essa tabela, com o monograma. Primeiro você marca a temperatura. Tá, sua temperatura está aqui, 26 graus. A concentração foi 6,8 vezes o fator que está na tabela 1, tá? Então deu 7,3. Aí você vai localizar aqui aonde está 7,3. Achei, está aqui. 7,3. Aí com uma régua você vai fazer esse traço aqui, ó. Tá? Aí onde está a saturação? Ó, é aqui, ó. Aqui, por exemplo, está lá 90. Então a saturação é 90. Mas o que representa isso? Nós vamos ver na folha 3 qual é a importância de sabermos a saturação do oxigênio dentro do nosso sistema. Porque essa saturação, gente, que define a real qualidade, tá? Do nosso sistema, da qualidade da água em relação ao oxigênio dissolvido na água, tá bom? Então é importante você saber isso aqui, ó. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, eu queria montar um sistema, qual soprador que eu uso, o que eu faço, qual que é. Aí a gente fala assim, olha, não pode ser feito de qualquer jeito, você tem que saber a temperatura, a altitude, você tem que saber a saturação,
para então depois definir o que você vai montar dentro do seu sistema. As pessoas começam, primeira coisa, ela comprando um soprador de qualquer jeito, compra difusores, compra mangueira porosa, mas ela não tem nem noção de como que funciona o sistema dele, como que está as condições, a qualidade da água. Então isso aqui é importante você saber na hora de montar o seu cultivo. Na folha 3, você vai ver aí as condições, todo esse sistema montado, a tabela de fatura aqui do lado, né? Que é importante para você multiplicar sobre a quantidade de oxigênio dentro do seu sistema, para você saber qual é a saturação, né? Aí deu 7,3 mg a litro, você cruzando temperatura com o 7,3 que é o miligrama a litro, que é a concentração de oxigênio, no meio aqui exato, tá? Desse alinhamento da tabela de saturação, com esse cruzamento, você tem qual é o nível de saturação. Como que funciona? Nós temos aqui na tabela 4 tipos, né? Menos de 60, porque a tabela aqui, ó, é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e aí vai. Então, menos de 60, a sua água é uma água pobre. Tá? Ela pode estar muito quente, ou as bactérias, as algas, estão consumindo uma grande quantidade de oxigênio, tornando a sua água pobre. Então tem que ser corrigido através se for algas, então tem anti-algas para ser usado no sistema, né? Então você tem que tratar a água com o seu probiótico, você tem que colocar, olhar o nível da salinidade da água, você tem que melhorar. Quando dá de 60 para 79% na tabela aqui, então a sua água ela é aceitável para a maioria das espécies de peixe. Quando ela dá de 80 até 125, ela está uma água excelente para as espécies de peixe. Então, esse índice aqui é excelente para o cultivo de peixe. Tá bom? Quando ela está acima de 126 ou mais, já é uma água que ela é preocupante, porque está muito alta a saturação de oxigênio, ou seja, já está em excesso, e aqui pode comprometer o seu cultivo. De que forma? Ela pode causar a embolia no peixe, tá? Que é o excesso de oxigênio no peixe. Então vai proporcionar embolia, vai matar o seu peixe. Nós chamamos de embolia gasosa. E temos também exoftalmia. O que é isso? É quando o peixe fica com os olhos esbugalhados, tá? Ele fica com os olhos esbugalhados. Por causa da alta concentração de oxigênio, os olhos dele estufam. Então, é exatamente isso. E também a embolia, que leva à mortalidade do peixe quando há uma saturação acima de 126. Então, quando você trabalha, por exemplo, no sistema de bioflux, que a gente fala, quanto que está aí o seu nível de oxigênio? Normalmente o bioflux, ele trabalha nessa casa aqui, ó, de 60 a 80, é a média. Alguns sistemas trabalham na maioria aqui, que é considerado excelente. Ele está entre 8 a 11, tá? De saturação de oxigênio dissolvido na água. Aqui é excelente. Quando não está dentro desse padrão, você deve fazer a correção. Para o sistema
de race whey, simbiótico, normalmente se trabalha aqui, ó, tá? Até 80 a média, tá bom? De 60 a 80. Bioflox, o ideal é nessa casa aqui, viu, gente? Ó, de 8 a 11, no máximo 12. Eu gosto de trabalhar de 8 a 11. Eu não chego nem na casa dos 12, porque casa dos 12 já está próximo aqui, ó, do risco. Então eu prefiro sair fora dele. Então, para você saber agora a saturação, você vai ter que primeiro, como eu falei, procurar qual é a temperatura da água, olhar o nível de oxigênio dissolvido, multiplicar pelo fator da sua tabela, número 1, tá bom? Você vai saber qual é a concentração de oxigênio. Você marcou a tabela aqui e aqui, fez o traço. Esse nível que está aqui corresponde à saturação na folha 2. Então, essa saturação na folha 3, você vai saber qual é a qualidade da sua água e de como que está andando o sistema que você está aí cultivando o seu peixe, o seu camarão. Tá bom? Então fica aí a aula de hoje. Eu desejo sucesso a todos.